Olá, aqui é a Daniela, você está no canal Leituras e Comidinhas e hoje nós vamos conversar sobre Alma Gesto, da autora Rúbia Dias. Bom, pessoal, a Rúbia ela é uma autora independente, né, nacional, e esse não é o primeiro livro dela. O outro livro dela já foi resenhado aqui no canal pela Bia. Eu vou deixar no box de informações o link, né, para o vídeo, se vocês tiverem interesse. E hoje nós vamos conversar sobre essa outra obra aqui da autora, que é o Alma Gesto, Como Chegar às Estrelas. Esse livro, ele tem uma ideia bem interessante, né? Ele vai falar sobre a construção de constelações, né? A autora imaginou um universo, né, em que as pessoas vivem meio que mágico, assim, em que as pessoas constroem constelações. Dentro desse universo, né, que fica ali no universo mesmo, nós temos uma comunidade, uma sociedade, né, que ela é dividida hierarquicamente, e nós temos então na primeira, de baixo para cima, né, na base aí da pirâmide, nós temos os construtores, depois nós temos os pensadores e no topo da pirâmide os sábios. Os construtores seriam aqueles que constroem mesmo as constelações, que pegam as estrelas e colocam as estrelas no desenho certo, conforme o desenho, né, conforme o que é mandado eles fazerem, né. Então eles vão lá e colocam as estrelas nos lugares certos. E nós temos os pensadores, que são as pessoas que fazem, né, esses desenhos. Eles vão desenhar e vão entregar, eles sonham, né, com a constelação, desenham e entregam esses desenhos para os construtores, para eles fazerem, colocarem a mão na massa. E nós temos os sábios, então os sábios são os chefes, né, o topo ali. Dentre os sábios, nós temos a chefe da chefe, assim, a chefona ali maior, que é a Selene. E dentre os construtores, nós vamos ter a personagem aí principal, que é a Diana. A Diana, ela é uma mocinha bem quieta na dela, reservada, né? E que tá lá fazendo o trabalho dela, fazendo a parte dela, não quer problema com ninguém, que sonha ali em crescer, né, dentro dos limites ali do que ela pode crescer, mas que sonha em crescer porque ela é como se fosse uma iniciante ali entre os construtores ainda, então ela tem esse sonho. E aí a gente tem a Diana e tem o chefe dela. O chefe dela é o Atlas, né, é o pensador, o Atlas, e ele que faz então os desenhos para que ela, né, coloque as estrelas lá no lugar, construa as constelações. O Atlas, ele é um pensador um tanto diferente dos demais, porque o que acontece é o seguinte: nós temos essa hierarquia, né, e há uma regra muito rígida que diz que eles não podem, as pessoas ali de cada uma dessas hierarquias não podem se misturar, né, em especial os construtores com os pensadores. Tem que ser cada um no seu canto, eles não podem conversar, de jogar conversa fora, de ser amiguinho, nem nada disso. Eles conversam só o essencial, só o que é preciso para fazer, né, o trabalho funcionar. E os construtores, eles não podem se dirigir aos pensadores, os pensadores que se dirigem aos construtores. Então tem toda uma regra bem rígida ali entre eles. Então o Atlas, ele é um pensador um pouco diferente, porque ele meio que não tá nem aí para essas regras. E ele não tá nem aí para muitas regras, na verdade. Ele é uma pessoa que questiona muito as coisas, ele não entende porque que as coisas são assim, ele não acha certo, então ele faz o que ele acha que ele tem que fazer. Então ele não vê nenhum problema em ser amigo de um construtor, de uma construtora. Então ele tenta se aproximar da Diana, ele tem um certo interesse por ela, né, uma paixonite por ela, então ele tenta se
aproximar dela, de uma forma não prejudicá-la, mas mesmo assim tentando chegar, né, nela, demonstrar interesse. Só que ela não quer quebrar as regras, ela não quer se aproximar. Dentre os construtores nós temos também a Adara. A Adara, ela é uma construtora ali no nível um pouco maior do que a Diana. E a Adara é bem ambiciosa e ela já é do tipo que não se preocupa em passar por cima dos outros para conseguir o que quer. Além disso, ela, além de ser ambiciosa, ela é bem popular, ela, enfim, entre os construtores ali, né, ela conversa com todo mundo, ela conhece todo mundo e ela sabe de tudo que tá acontecendo. Então ela é meio fofoqueirazinha e ela vai ficar meio de olho ali no Atlas e na Diana. Bem, deixa eu ver o que mais. Então nós temos esses personagens nesse universo todo e aí nós vamos ter a Valentina. A Valentina é uma mocinha da Terra, né, daqui do nosso mundo, do nosso universo. Ela... Deixa eu mostrar... Eu não sei se eu mostrei as fotinhas. Então essa daqui é a Valentina. Então ela é uma mocinha de cabelos vermelhos, rebeldes. E ela é uma estudante de astrofísica. Ela é apaixonada pelas estrelas, por observar as estrelas. E... ela é bem nerd, vamos assim dizer. Ela gosta de se dedicar bastante aos estudos e ela não tem amigos, ela não se relaciona muito bem com as pessoas. Então nós temos todos esses personagens, né, inclusive personagens aí, como vimos, a Valentina, de um universo diferente. E essas histórias vão se cruzar de uma certa forma, né. Então esse é um livro bem interessante. Eu não vou contar muito sobre a história porque eu não sabia muito e fui lendo e descobrindo e, enfim. Eu gostei muito mesmo da leitura, foi uma leitura muito divertida, muito interessante, muito instigante. Eu me identifiquei com as personagens, em especial a Diana e a Valentina, em muitos momentos, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho de cada uma delas. E... gostei muito do Atlas, né, desse jeitão dele de não estar nem aí pras regras, ele é rebelde, mas não é um rebelde sem causa, entendeu? Ele questiona as coisas, ele só quer saber o porquê daquilo tudo e, enfim, as histórias vão se cruzar. Foi uma leitura rápida, você tem aqui uma história muito bem construída, com personagens muito bem construídos e é um livro que eu recomendo bastante. Como eu mostrei pra vocês, esse livrinho tem ilustrações, né? Na verdade, as ilustrações são os personagens, né? Na apresentação dos personagens você tem fotinha de cada um deles. Então, eu não lembro quem que eu já mostrei, então eu vou mostrar de novo. Diana, eu não lembro quais personagens eu já mostrei, então mostrando de novo. Nós temos a Valentina, nós temos... tem mais uma, calma aí. Vou achar. Nós temos aqui a Adara. E eu não sei se tem um Atlas, eu acho que não, acho que são só as três. Acho que são só as três. Mas enfim, vocês têm... então tem essas ilustrações das personagens que eu achei bem legal. Então tá aí um livro assim que eu recomendo fortemente para todos que gostem de livros aí de fantasia e tudo mais, e com uma história muito bem construída, muito bacana, que flui muito bem. E enfim, é isso. Não se esqueçam de deixar um joinha, de assinar o canal e de ativar o sininho. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!